Oi, gente, mais aqui um vídeo para a gente relembrar a parte de dependência linear e independência linear de vetores. Né? Tem um dado espaço vetorial, você tem lá um conjunto de vetores, né? Um conjunto de vetores aqui, V1, V2, não sei o quê. E você quer saber se esses vetores eles são linearmente independentes ou linearmente dependentes. Tá bom? Essa é a ideia. Então, o que é? O que é isso? Vamos dar uma relembrada. Né? Então, se os vetores são linearmente dependentes, então digamos que eu tenho aqui vetores V1, V2, não sei o que, Vn. Aí eu tenho esses vetores aqui. Aí eu quero, digamos, mostrar que esses vetores são linearmente dependentes. Tá bom? Então eu tenho que construir essa combinação aqui. Tenho que multiplicar cada vetor por um escalar. Certo? E tenho que mostrar que essa combinação aqui dá zero, certo? Sem que esses escalares sejam todos zeros. Então existe alguma combinação de escalares aqui, C1, C2, C3, Cn, onde alguns deles são diferentes de zero, né? Ou boa parte é diferente de zero, tá? E você consegue combinar esses vetores e essa combinação dá zero, sem que esses coeficientes sejam todos zeros. Entendeu? Então essa é a ideia de ter vetores linearmente dependentes. Já na independência linear é o contrário. Se você tem um conjunto de vetores que são linearmente dependentes, que são LI, como a gente chama, né? Essa mesma combinação, ela só existe para um caso, onde todos os coeficientes são zero. Beleza? Então vamos para alguns exemplos, o exemplo fica mais prático. Então eu tenho aqui o R3, certo? Tem vetores no R3, beleza? Então eu tenho esses três vetores aqui, V1, V2 e V3. Aí, né? Então vamos verificar se esses caras são LD, são linearmente dependentes, tá? Beleza? Então vamos lá. Como é que a gente faz? Eu tenho que construir primeiro essa coisa aqui. Eu tenho que construir, né? Eu tenho que construir isso. Uma constante 1 vezes V1 mais uma constante 2 vezes V2 mais uma constante 3 vezes V3, isso tem que ser zero. Tem que ser zero de qual maneira? De maneira tal que esse cara e esse cara, alguma combinação dessa daí seja diferente de zero. Tá? Então, dá para o cara perceber o seguinte: se eu botar, por exemplo, aqui C3 igual a zero e botar esse C2 igual a 2, né? Você tem igual a menos 2, você vê que dá zero. Por quê? Porque V2 igual a 2 V1. Entendeu? Ó, V2, se você multiplicar o V1 por 2, é igual a V2. Entendeu? Então, se eu fizer a seguinte combinação, V1 é menos 2V1 mais V2 mais 0 V3, essa combinação dá zero. Concorda comigo? Beleza? Compreendeu? Então, essa combinação aqui, por exemplo, ela dá zero e os coeficientes não são zero. Então, esses vetores são L aqui. Né? Compreendeu aí? Tem várias combinações que dá para fazer, né? Beleza? Agora vamos para vetores LI. Então vamos lá. Tenho dois vetores no R2. O vetor 1, 0 e o vetor 0, 1. Mostrar que esses vetores são LI. Bom, então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma constante que multiplica V1 mais outra constante que multiplica V2 e tenho que mostrar que isso só dá zero se C1 e C2 for zero. Tá bom? Então, tá aqui, né? C1 vezes V1, C2 vezes V2 igual a zero. Aí com isso, ó, quando você faz essa multiplicação aqui, você chega nessa identidade aqui. Isso dá o quê? Isso dá basicamente que C1 é igual a C2, que é igual a zero. Então, com isso, a gente mostra que a única solução para isso aqui é os coeficientes sejam zero. Então, os vetores são LI. Os vetores são LI. Ficou claro aí, galera? Né? Entendeu? Vamos agora aqui. Dependência linear no P2, né? Você tem aí os polinômios de ordem 2 aí, tá? Beleza? Vamos lá, vamos dar uma estudada aí. Então, você tem três polinômios aqui. Você tem o P1, que é 1 mais x. Você tem o P2, que é 2 mais x. E você tem o P3, que é... o P2 é 2 mais 2x, desculpa.
E o P3 é x menos 1. Então você tem 3 polinômios. Já dá de cara para ver aqui, velho, isso aqui, ó. O P2 é 2 vezes o P1. Então, quando acontece isso, velho, tradicionalmente você está falando de LD. Então, se o cara fizer, por exemplo, essa combinação aqui, ó, que seria tipo 1 que multiplica... que seria, né, menos 2 que multiplica P1 mais 1 que multiplica P2 mais 0 que multiplica P3, se você fizer essa combinação aqui dá 0. Né? Beleza? Então já está de cara que é uma dependência linear. Não é isso? Agora vamos aqui. Uma independência linear no R3. Vamos pegar aqui 3 vetores. V1, V2 e V3. Então eu preciso montar essa combinação aqui. Tá bom? Essa combinação aqui. Quando eu monto essa combinaçãozinha, eu chego nessa equação aqui, né? Ó, que fica C1 mais C2, C1 mais 0C2 mais C3, C1 vezes 0 dá 0, dá C2 mais C3 igual a 0. Então você tem esse sistemazinho aqui. Ó, né? Esse sistema, meu amigo, não tem como você resolver esse sistema. A única solução desse sistema é qual? É a solução onde C1 igual a C2 igual a C3 igual a 0. É igual a C1, igual a C2, igual a C3, igual a 0. Fazendo isso, o que é que a gente garante? Você mostra que esses 3 vetores, eles são LI. Tá bom aí, galera? Ficou claro aí, gente? Vamos dar mais uma olhadinha aqui, esse último exemplo aqui. Dependência linear de matriz. Vamos ver se elas são dependentes, né? Se elas são LD, né? Então, tem 3 matrizes aí. 1, 2, 3, 4. 2, 4, 6, 8 e tem a matriz nula. Então essas matrizes elas são LD ou são LI? Então vamos lá. A gente já dá para perceber o seguinte aqui, que essa matriz 2 ela é 2 vezes a matriz 1. Né? Então a gente já consegue fazer a seguinte coisa aqui. A gente já consegue fazer menos 2 a 1, né? Mais a 2, mais qualquer coisa aqui, 10 a 3. Qualquer coisa, isso dá 0, véio. Porque isso aqui dá 0. Entendeu? Então isso dá 0, dá a matriz nula. Então elas são LD, não é isso? LD. Tá bom, galera? Pronto, então nesse vídeo a gente vai ficar aqui, certo? Então são exemplos de vetores LI ou vetores LD. Tá bom? Obrigado aí, gente. Um abraço. Tudo de bom pra vocês.